E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Olá Ciência, o seu canal de curiosidades, notícias do mundo científico e muito mais. Hoje, você vai saber um pouquinho mais sobre o banco de DNA, que foi até notícia na semana passada. Pela primeira vez, a Justiça Brasileira usou as amostras de um banco de DNA para comparar com as amostras encontradas numa cena de crime, para tentar solucionar o crime. Se você ouviu a palavra DNA ou entendeu o grego, não se preocupa não, porque hoje você vai saber o que é esse teste de DNA, como funciona o banco de DNA e, de quebra, também vai saber como são feitos os testes de paternidade. Hoje, quem vai puxar a vinheta é o Mano. Então vai lá, Mano, puxa a vinheta. É isso aí, galera, puxa a vinheta. E aí, galera, eu sou o Lucas Anandrés e você está no Olá Ciência. Na semana passada, a Justiça Brasileira utilizou pela primeira vez as amostras de um banco de DNA, ou seja, um sistema que armazena as informações genéticas de cada indivíduo, para comparar com as amostras encontradas em uma cena de crime. Ou seja, esse banco de DNA serviria como uma ferramenta para ajudar a solucionar crimes que são normalmente difíceis. Antes de começar a falar sobre a ciência do banco de DNA, saiba que os criminosos no Brasil, condenados por crimes hediondos como estupro e assassinato, são obrigados por lei, desde 2012, a ceder amostras de DNA para esse banco de dados. E essa coleta de amostras de DNA é feita por um método indolor. Normalmente se usa um bastão com algodão na ponta e que é passado dentro da boca do sujeito para coletar sua amostra de DNA. Esse banco de DNA já existe em diversos países do mundo há muito tempo. E aí que entram algumas questões, porque as regras nos países são diferentes. Existem países em que há projetos que exigem que a população inteira faça um registro no banco de DNA. Outros países são como o Brasil e outros, todos os presos não condenados são obrigados a ceder amostras. Então isso envolve várias questões éticas a respeito de privacidade, a respeito do preconceito que pode ser gerado com base numa amostra de DNA, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo do Ciência em Tempo Real. Então aguardem o próximo vídeo, beleza, galera? Bom, então para entender o teste de DNA, vamos primeiro falar um pouco, uma introdução sobre o DNA. Toda a nossa informação genética que dita quem somos, características do nosso corpo, do nosso rosto, às vezes até personalidade, características da nossa espécie, estão todas contidas no DNA. O DNA é um tipo de ácido nucleico e está localizado principalmente no núcleo de todas as células do nosso corpo, com exceção de algumas que não possuem núcleo. E ele é composto de uma sequência de bases nitrogenadas. Pera aí, Lucas, já complicou tudo. O que são bases nitrogenadas? Bom, mano, imagine que o DNA é formado de 4 letras de um alfabeto. A, que significa adenina, C, que é referente à base nitrogenada citosina, G, guanina e T, timina. Imagine que essas letras vão formar palavras e ficam em sequência. E a sequência dessas letras é importante porque cada palavra vai formar um texto. E finalmente esse texto vai ser traduzido na forma de uma proteína. São justamente os diferentes textos que são lidos por estruturas especializadas na célula e que produzem as proteínas e ditam quem é cada célula e quem sou eu e quem é você. É importante frisar também que não existem dois indivíduos iguais no planeta Terra com o mesmo DNA, a não ser que eles sejam irmãos gêmeos idênticos. O DNA é encontrado no núcleo de todas as células nucleadas, mas também pode ser encontrado livre em algumas amostras. Em outras palavras, com os métodos de purificação e extração de DNA que temos atualmente, é muito difícil que não se consiga o DNA de uma certa amostra, a não ser que ele tenha sido destruído pelo calor ou pelo tempo. É por isso que não conseguimos extrair o DNA de ossos de dinossauros, por exemplo, porque já se passaram muitos milhões de anos e esse DNA já se degradou. Mas conseguimos extrair DNA de ossos humanos, sangue, fios de cabelo, gotas de suor, saliva, outros líquidos como líquidos da mucosa vaginal, sêmen e também o líquido amniótico, que é o líquido que está dentro da barriga da mãe durante a gestação e é utilizado para conseguir o DNA do bebê antes do nascimento, e também muitas outras amostras. Na nossa sequência de DNA existem diversos genes, que são, só para deixar claro, aqueles textos que eu falei há pouco com o Mano.
E a última coisa sobre o DNA: 99,9% do DNA de um ser humano lá da Ásia é igual ao meu, que é igual ao seu, que é igual ao de qualquer outro ser humano no planeta Terra. Mas Lucas, então como as pessoas são tão diferentes se 99,9% do DNA delas não varia? Pois é, mano, e é esse 0,1% que nos faz tão diferentes. O que nos torna tão diferentes é que metade da nossa informação genética vem da nossa mãe e metade vem do nosso pai. Por exemplo, todos os genes do nosso corpo existem em duas cópias, chamadas alelos. Um dos alelos você recebeu da sua mãe e o outro você recebeu do seu pai. Mas como são milhares de genes diferentes, uma variaçãozinha, mesmo que incomum, ocorre. São essas variações nesses milhares de genes que fazem você ser você. Agora, uma coisa muito importante que vai servir para o teste de DNA, hein? Entre os genes existem grandes sequências de DNA, sequências de bases nitrogenadas, que há muito tempo não se sabia a função delas. Achava-se que esse DNA não servia para nada. Ele foi até chamado de junk DNA, ou DNA lixo. Esse DNA foi chamado de DNA não codificante, porque ele não codificava nenhum gene. Lucas, se ele não codifica nenhum gene, qual é a sua função? Bom, mano, ainda não se sabe com certeza todas as funções do DNA não codificante, mas uma delas é regular a ativação dos genes. As pessoas são tão diferentes não só porque o DNA delas veio da mãe e do pai, mas também porque ele é regulado de forma diferente em cada um. E o mais interessante com essa parte do DNA não codificante é que ela é sim muito variável entre as pessoas. Então, só para resumir, os genes são pouco variáveis e a parte do DNA não codificante é muito variável. Beleza, galera? Muitas vezes, dentro dessas partes de DNA não codificante, estão repetições de bases nitrogenadas, mais ou menos como essa figura aqui, ó. Essas repetições são chamadas repetições em tandem, e o número de repetições também é variável entre os indivíduos. Por exemplo, aqui está uma pequena parte do DNA de 3 pessoas. Como vocês podem ver, os genes delas são idênticos, mas o Sr. Bigode tem menos repetições em tandem nessa parte do que o Sr. Loiro, que por sua vez tem menos repetições que o Sr. Ruivo. Para simplificar, aqui vai o número de repetições. Se nós removermos as outras partes do DNA, o que temos é um número variável de repetições dependendo dos indivíduos. E o teste de DNA se baseia nessas repetições para comparar o DNA de uma amostra encontrada na cena de um crime, por exemplo, com o DNA de uma pessoa. Antigamente, o que se fazia era usar enzimas que cortavam exatamente essas partes que se repetem no DNA. Então as repetições eram purificadas e aplicadas em um gel. No aparelho em que o gel é montado, existe um polo positivo na extremidade inferior do gel. É então aplicada uma voltagem e como o DNA tem carga negativa devido à sua estrutura molecular, ele migra para o polo positivo. Saiba que esse gel é um gel especial, cheio de poros, basicamente como uma peneira. Os pedaços menores passam mais fácil pelos poros do gel, certo? E consequentemente migram mais do que os pedaços maiores. Essa técnica de separação é chamada de eletroforese, e é assim que é possível comparar o DNA de 2 amostras. Essa comparação é usada há muitos anos e é chamada de DNA fingerprint, ou impressão digital de DNA. Atualmente, são usados cerca de 13 regiões de DNA não codificante diferentes para formar o perfil de DNA de um indivíduo. Isso é feito para evitar erros, porque uma pessoa, como eu, pode ter o mesmo número de repetições que você naquela região do DNA, mas se você usar 13 regiões diferentes, é muito improvável que todas elas sejam exatamente iguais, entenderam? Agora vamos a uma foto real de um teste de DNA de um gel que eu retirei do site da Cellmark Diagnostics. Essa foi uma análise de um suave vaginal, aquele que tem o bastão com o algodão na ponta, feito em uma vítima de estupro e contém da esquerda para a direita o DNA da vítima, o DNA da amostra encontrada dentro da vagina da mulher e o DNA de 3 suspeitos do crime. Vamos descobrir de quem é o DNA que foi encontrado na vítima? Para isso, é feita uma comparação.
Você que vai responder, mano. Olha bem, veja qual do perfil de bandas de repetições do suspeito mais se parece com o da amostra. É esse que provavelmente é o culpado. Deixa eu ver, acho que é o suspeito número 1, certo? Isso mesmo, mano. A gente vê que a amostra encontrada não é a da vítima, mas bate exatamente com a do suspeito 1. Notem que apesar de algumas bandas serem parecidas com a dos suspeitos 2 e 3, como essa banda aqui, as outras não batem. É aí que está a importância de se usar mais de uma região com repetições, entenderam, galera? E pela mesma técnica, é possível descobrir quem é o pai de uma criança, por exemplo. Neste exemplo, que eu retirei do mesmo site da Cellmark Diagnostics, uma mãe queria descobrir quem era o pai de seu filho, e para isso, ela cedeu a sua amostra, a amostra do filho, e os outros dois pais, os supostos pais, cederam cada um uma amostra de DNA. Vamos analisar novamente. Eu havia falado que o DNA de um indivíduo é a mistura do DNA do pai e da mãe, não é? Portanto, a criança, o C aí, deve apresentar tanto bandas da mãe quanto do pai. E o suposto pai 1 está representado como F1 e o suposto pai 2 como F2. Você consegue descobrir quem é o pai nesse exemplo? Se você diz que o pai biológico é o F1, você acertou. Veja que a criança apresenta bandas da mãe, comprovando que ela é a mãe, né? Mas com relação aos pais, o padrão de bandas do sujeito 1 bate exatamente com o da criança, e é muito mais parecido do que o padrão de bandas do F2. Então a probabilidade do F1 ser o pai da criança é extremamente maior do que a do F2. Provar com certeza que ele é o pai é teoricamente impossível, porque não há como saber se no mundo existe um outro homem que poderia ter dado aquele mesmo padrão de bandas. Eu não estou dizendo que existe um outro homem com o mesmo DNA, mas apesar de improvável, é possível que um outro homem tenha as mesmas 13 repetições de DNA, entenderam? E é por isso que o resultado de um teste de paternidade é sempre dado em uma probabilidade. Normalmente, ela é acima de 99% e é suficiente para convencer tanto a justiça quanto os interessados de que tal pessoa é pai de alguém. Então, galera, depois de analisar esses dois géis, você já sabe mais ou menos como é que é feito o teste de DNA e o teste de paternidade. E são essas repetições, encontradas no gel, que formam o perfil de DNA de um indivíduo. É esse perfil, com esses dados, que vão para o banco de DNA e ficam lá armazenados indefinidamente. Bom, para terminar, galera, lembra que eu falei que eram utilizadas enzimas para cortar exatamente as partes do DNA não codificante para fazer o DNA fingerprint? Então, hoje em dia não são usadas mais enzimas para cortar, porque o DNA fingerprint ele precisa de uma grande quantidade de DNA para que seja feito. Por exemplo, em muitos casos, numa cena de crime, não é encontrado quantidade de DNA suficiente para fazer o teste. Então, adotaram uma nova técnica, uma adaptação do DNA fingerprint, usando PCR, ou reação em cadeia da polimerase. Para mim, essa é a técnica mais impressionante de todas e marcou o início da era molecular. Ela é capaz de amplificar o DNA, mesmo que ínfimo, de uma amostra que contenha, sei lá, 15 moléculas de DNA e transformá-la em bilhões de moléculas em questão de horas. Eu vou reservar um vídeo para falar exatamente dessa técnica no futuro, porque ela é muito legal e vocês vão ver. Com essa técnica, é possível extrair DNA até mesmo de gotas de suor, pedaços de DNA que estão terrivelmente degradados, bitucas de cigarro que tiveram contatos com a boca do suspeito, maçanetas, porque ela amplifica o DNA em bilhões de partes e aí fica fácil de trabalhar. Também é possível sequenciar o genoma de todo um indivíduo em apenas 2 horas, por exemplo. Se vocês forem pensar, há cerca de 20 anos no projeto Genoma Humano, levou-se vários anos para sequenciar o genoma de um indivíduo e hoje é feito com 1 hora. Com sequenciamento você consegue descobrir todas as mutações, mas é claro que esse é um teste muito caro e não deve ser usado para perícia criminal. Normalmente é usado para detecção de doenças genéticas ou mutações. Mas olha só, galera, como que a ciência tem avançado e como que ela é incrível, a ponto de você poder ajudar ao mesmo tempo pessoas com doenças
e também a resolver crimes sem solução. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham entendido como é feito o teste de DNA e me desculpem de coração pelos termos complicados, porque eu não consegui resumir de outra forma. Eu precisava dar a introdução ao DNA antes de falar do teste, beleza? Existe todo um debate ético a respeito de privacidade das amostras que eu vou falar num próximo vídeo. Aguardem o Ciência em Tempo Real, em que eu vou comentar a notícia do Fantástico, claro, sem dar meu julgamento a respeito se o garoto é culpado ou não, porque eu não tenho conhecimento de justiça sobre isso, mas eu vou falar sobre a ciência por trás do banco de DNA e outras histórias de sucesso, além das questões éticas de como o banco de DNA tem agido e como ele tem ajudado ou não a resolver crimes. Beleza, galera? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais ciência, porque vem muito mais por aí, beleza? Então é isso. Muito obrigado mesmo. Tudo de melhor para vocês. Um abraço.